E aí, gente, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com o professor Marcos Valério Albinati Silva. Ele é professor de língua portuguesa e vai passar algumas dicas para você poder fazer a sua redação, tanto para o Enem quanto para algum concurso. Fica por aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta! A importância de se escrever. Né? Não adiantam as dicas se a gente não tem consciência de que a escrita, né, como a linguagem, como o ato de falar ou se expressar, é uma condição essencial para que nós possamos nos situar no mundo. Certo? Então, escrever é uma maneira de você assumir o seu papel na história, de você ser sujeito e não objeto da história. Nossa, que fantástico, eu nunca tinha pensado nisso. Mas é verdade. Você pode notar, por exemplo, que os romanos eles eram extremamente habilidosos na arte das conquistas, na arte de dominar povos, etc. E normalmente, quando se fazia alguma guerra e se dominava um povo, uma das primeiras condições que o romano colocava era que aquele povo aprendesse a ler, a falar, a escrever o latim. Sim. Porque seria uma forma de realmente dominar, de se impor para aquela nova sociedade. Então, se a gente sabe ler, escrever, falar, você tem chance de conduzir a sua própria vida, de ser você o sujeito da história. Sim. Senão, você passa a ser o objeto da história, você é conduzido. E isso é um dos caminhos para a gente perder a nossa identidade de brasileiros. Claro. Né? Sim. E escrever não é tão difícil, porque nada mais escrever é do que pensar. Escrever bem é pensar bem. E para pensar bem, a gente tem que se basear unicamente na comunicação. Ou seja, o Monsenhor Domingos falava uma coisa interessante. Ele falava assim, cada um se enriquece com a consciência dos outros. Né? Ele citava um escritor francês que dizia isso. E ele queria dizer o seguinte, que na comunicação, seja a comunicação verbal, gestual, visual, etc., é na comunicação, no diálogo, que a gente vai enriquecer a nossa consciência. Não é? Então é muito importante que o aluno tenha em mente que a leitura é uma diversão, não é? É uma atividade enriquecedora. O grande problema nosso é que a gente acha que tem que ler tudo de uma vez. Porque nós sempre deixamos os livros para o dia da prova. Exatamente. Não é verdade? Aí não dá conta, acha muito grande, complicado. Terrível. Uma outra coisa interessante é assim, veja, eu tenho que entender a estrutura que foi me pedida para ser produzida. Se é um texto dissertativo, e eu falei assim para você antes, que escrever é, antes de tudo, pensar. Então, para escrever, eu tenho que mostrar ali o meu pensamento. Como não tem jeito de eu mostrar o meu pensamento para quem vai, né, me testificar, me entrevistar, etc., eu mostro meu pensamento em forma de texto. Então, o texto bem estruturado revela um pensamento bem organizado. Fundamental. Né? Sim. Então, é interessante isso. Assim, por isso, a leitura ajuda a amadurecer o pensamento ajuda, o raciocínio ajuda a produzir bem o texto. A lógica é mais ou menos assim. Né? Sim. E a estrutura textual ela tem que ser observada. Tá? Essa estrutura, qualquer abalo que se der na estrutura, o texto cai, a casa cai. Sim. Não é verdade? Com certeza. O texto rompe. Então, aí é que a gente fez um esqueminha da redação que
Então, Ótimo, coisa boa. Então vamos às dicas agora para uma dissertação. a estrutura textual, né, a tipologia é dissertativa, argumentativa. Dissertar quer dizer você conversar convencendo, provando por A mais B que o seu raciocínio é válido, é plausível. Então, a dissertação é aquilo que eu falei para você. Para você dissertar bem, você tem que ler, escrever e ler. Então aí entra o papel do rascunho. O rascunho é impressionante, porque ele ajuda a gente a reestruturar muita coisa, a refazer muita coisa, a gravar ideias. Será que tem gente que faz de uma vez? Tem gente que faz de uma vez. É positivo se a pessoa for muito bem treinada, tiver uma habilidade especial. Mas é negativo porque todo texto não revisto, certamente aparecerá com erro. Um texto dissertativo ele tem que girar em torno da tese. A tese é o Sol e os argumentos são os planetas, que giram em torno dessa tese. Olha. A tese é o ponto central que você quer debater, ou seja, dado um assunto, um tema, o aluno tem que pensar sobre este tema, que aspecto geral eu quero discutir, não é? Um parágrafo dissertativo ele é igual à dissertação, porque toda dissertação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, não é? Sim. O parágrafo, quando é dissertativo, ele é uma mini dissertação. Então Ou também seja, tem que ter o começo, meio e fim, né? é obrigatório ter uma frase em que o aluno expresse qual é a ideia central daquele parágrafo. Depois ele vai debater aquele parágrafo, discutir a ideia, comentar, é o desenvolvimento. Sim. E no parágrafo pode ter conclusão. Aí é opcional. Aí é opcional. Se ele achar conveniente, ele põe lá um portanto e conclui. Certo? Agora, no corpo dissertativo, a redação dissertativa tem que ter introdução, desenvolvimento e obrigatoriamente conclusão. Sim. O texto todo. Tá? Então você nota que um parágrafo dissertativo é uma mini dissertação. Sim. Tá. Uma coisa que ajuda muito a gente a estruturar o parágrafo e, portanto, a dissertação é esquematizar. Se o assunto é família e você quer, por exemplo, dizer quais são, no seu parágrafo dificuldades que a família enfrenta. Então você vai falar, por exemplo, o distanciamento entre os membros daquela família, que é um problema grave. Sim. Está dentro daquilo lá. Você pode falar, por exemplo, na falta de estrutura familiar, certo? Sim. Pois não existe um pai, ou então a mãe é ausente, os filhos tal, então seria outra coisa. Dificuldades financeiras que aquela família enfrenta, entende? Então, esses 3 argumentos vão servir para você explicar a tese que você escolheu para aquele parágrafo, que é dificuldades na família. Certo. Não é isso? Então, se você esquemar o outro parágrafo, você vai falar as causas dessas dificuldades. Aqui você apresentou quais são. Aqui você vai apresentar quais são as causas, então, disso. Sim. Certo? Certo. No outro, você vai falar quais são as consequências. De maneira que aqui causas, né? E lá embaixo consequências. É interessante, porque aqui você vai falar quais são as dificuldades. Aqui você já não vai falar quais são as dificuldades, você vai mostrar as causas. Sim. Certo? O hedonismo, né? O individualismo, certo? A ideia pragmatista, o que mais? O consumismo exagerado, tal, né? Quer dizer, são causas disso aqui. Sim. Interessante, tá vendo? Por que disso? Porque o que você disse aqui não vai ser repetido aqui. Porque um grande problema que nós temos é essa questão de você repetir informatividade. Geralmente, entre um parágrafo de desenvolvimento e outro, eu devo colocar uma expressão que indique estou continuando a falar.
Sim. Por exemplo, além do mais, outro ponto importante é... Para dar um gancho para puxar. Os ganchos, que a gente chama de elementos de ligação. E a conclusão, especificamente, ela pode ser feita assim. Você, no começo da conclusão, reafirma a sua tese. Sim. É importante. Você pode sugerir soluções criativas, certo? Onde achar isso? No dia a dia da sua vivência. Sem passar uma característica muito pessoal, vamos dizer assim. Isso. Existem coisas que são negativas, ó. Evitar mesmo, são assim... Tava demorando para aparecer, né? Por exemplo, escrever frases muito longas é um horror. Você não pode escrever frases muito longas, isso é indevido. Por quê? A frase longa, ela complica o seu pensamento. Sim. Faz você errar a lógica, propicia você não concordar direito, entende? O sujeito está no singular e o verbo que está lá no meio da frase está no plural. Sim. Quer dizer, frase longa atrapalha tudo. Prejudica. Isso. Frases menores são melhores. Gostei. Usar clichês, ditados, provérbios, sabe? Isso é perigoso. Por quê? Porque isso aqui se baseia no conhecimento ingênuo, certo? E o que a gente quer é o conhecimento crítico, bem fundamentado, lógico, entendeu? Sim. Falar que todo político é ladrão, Generalizar. esse é o problema. Generalizar, então, não se deve. É um erro gravíssimo, sabe? Perde pontos, com certeza. Perde porque é uma inverdade. Entendeu? É uma inverdade. Exceder, exagerar na informatividade, sabe? No tamanho da frase, entendeu? Nos exemplos que são dados. O exagero, o Padre Aldo falava assim, o exagero não presta. E realmente não presta, sabe? Não presta. E o citar por citar? O citar por citar às vezes o aluno quer dar uma ilustração ao texto. Colocar uma frase de um filósofo, um sociólogo, não sei quem. Para dar um peso, né? Pois é. Só que esse peso pode custar caro. Por quê? A citação, ela tem que ser uma comprovação da ideia que você lançou. Você escreveu, discutiu um assunto, então a citação que você vai colocar, ela vem corroborar, confirmar o pensamento que você colocou. É como se você falasse assim, ó, tá vendo? Até Aristóteles pensa como eu. Entendeu? Entendi. Alguma coisa assim. Agora, se eu vou citar lá o Habermas ou qualquer figurão aí que eu queira, só porque a frase é bonita, então eu vou estar errando. Sim. Vai ficar inadequado, vai ficar parecendo um dente de ouro numa boca cariada, aí fica muito ruim. Ser redundante e ser confuso. Às vezes eu quero colocar uma palavra mais difícil, então fazer uma construção mais elaborada, acabo trazendo confusão, ambiguidade para o texto, né? Sim. Veja bem, dois exemplos que falam desse problema da redundância, da ambiguidade, da confusão, né? Olha que coisa estranha. Cuidava dos curativos dos pacientes que eram jogados no lixo. Cuidado. Sim, parece que o paciente que era jogado no lixo, não o curativo. Hospital horroroso, né? Agora olha esse aqui. Troque de roupa e vá ao hotel com um nome falso. Tá bem confuso. O nome de quem que é falso? Tô pensando que é quase da roupa. Tô brincando, tá? Tá vendo? Marcos Valério, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado por essas dicas, foram muito preciosas. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal que está se preparando aí para uma redação. E o Marcos Valério também vai oferecer, olha só que bacana, ele vai oferecer o pessoal aqui que está inscrito no meu canal, que dá uma forcinha sempre, ele vai corrigir as 20 primeiras redações que chegarem para mim através das redes sociais. Então você que está estudando, está precisando de uma correção bacana,
é só comentar aqui embaixo do vídeo, aí você pode mandar para mim pelas redes sociais, eu passo, ele corrige e a gente manda de volta para vocês como uma forma de ajudar, tá bom? Então as 20 primeiras, então essas 20 primeiras tem que estar nos comentários aqui embaixo pela ordem, para que possa corrigir essas redações. Combinado? Combinadíssimo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, curta e compartilhe esse link nas redes sociais, se inscreva no canal. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Me siga no Instagram também, @MatheusPissolati. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais!